Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Guilherme Assunção, sou psicólogo, psicoterapeuta, trabalho com abordagem centrada na pessoa há mais de 15 anos, atendendo a pessoas jovens, adultas e idosas. E desde 2012, uma outra parte do meu trabalho é dedicada à temática das pessoas adultas abusadas sexualmente na infância e adolescência, as PASES. Hoje estamos aqui no nosso 41º episódio do podcast da Lama Luz e eu tô bem contente que eu tô com uma penca de gente aqui da comunidade, onde a gente está aqui na sala do Zoom, a comunidade ela tem acontecido, está se fortalecendo, está crescendo, as pessoas que têm feito os cursos comigo, de alguma forma, algumas delas se interessam em participar da comunidade e começam a participar desse movimento também, está sendo muito legal, porque o podcast ganha um pouco mais dessa interatividade. Eu estou aqui gravando com vocês, olhando para cá, mas estou com a sala do Zoom aberta aqui com o pessoal, onde a gente vai estar interagindo e talvez o pessoal, se quiser comentar alguma coisa durante o próprio podcast, a gente pode conversar, trazer para cá e tal. E no final, quando a gravação oficial encerrar, eu fecho aqui a câmera e fico somente com o povo da comunidade para a gente ir aprofundando um pouco mais sobre o conteúdo abordado no episódio, trazendo um pouco mais das nossas partilhas, né? Já que tem pessoas que também passaram pela vivência do abuso e tal. Então tem sido um movimento muito legal de estar aqui e também estar aqui com as pessoas da comunidade. Então estou muito contente, muito contente. Mais coisas da comunidade vão ser trazidas daqui a pouco, eu vou jogar lá pelo Insta, a movimentação está sendo muito boa, então hoje está sendo um episódio onde eu estou particularmente, especificamente, um pouco mais feliz com essa movimentação que a gente está fazendo aqui. E ainda pegando carona nessa energia da comunidade, nessa semana rolou uma movimentação muito grande através de uma fala de uma participante, até fiz um Reels hoje lá no Insta, coloquei umas enquetes e tal, depois eu vou interagir um pouco mais lá com o povo que está respondendo. Mas a gente tem uma participante que trouxe um assunto que eu acho muito significativo, muito importante, que é sobre os limites. E limites é uma coisa tão abrangente que eu falei, caramba, o que é que a gente pode abordar aqui no podcast? Eu nunca fiz um episódio somente sobre isso, mas o Reels que eu fiz no Instagram lá hoje, na verdade foi um recorte do último episódio que eu tava falando sobre ser psicoterapeuta e ser paz e tal. Então eu falo sobre limites falando sobre outros assuntos. Mas aí hoje foi um momento de passar assim, parar e pensar assim, eita, como seria fazer uma fala somente sobre isso, né? E é algo muito importante, é algo muito significativo, mas também é algo muito abrangente e aqui eu vou dar uma passeada por algumas coisas que eu elenquei que são significativas para a gente pensar sobre isso, mas digo de antemão que teria muito mais coisas para a gente pensar e tal. E aí o resto das coisas a gente pode discutir no curso da Lama Luz, que está chegando daqui a pouco, eu estou divulgando a segunda turma, e aí as outras coisas a gente aprofunda em outros momentos, tá bom? Mas antes de começar o episódio propriamente dito, né, o conteúdo, eu quero fazer aquilo que eu sempre faço em todos os episódios. Vocês que já me acompanham aqui há algum tempo já devem saber, né? Mas pode ser que esteja chegando aqui hoje, só por agora, que é o alerta de gatilho. Esse episódio, como todos os outros episódios desse podcast, trata sobre a temática do abuso sexual. E essa temática é uma temática delicada, é uma temática que pode mexer com muitas coisas dentro de você, se você tiver passado pela experiência, e é muito importante você poder ficar atente ao que se movimenta dentro de você ao estar aqui escutando o que eu estou falando. Como eu sempre falo, não é que você não possa estar aqui, não é que o meu conteúdo não deva ser escutado por você, se você passou por isso, senão não fazia nem sentido fazer o podcast. Mas eu sempre digo que a gente tem que encontrar um equilíbrio que nem sempre é fácil de a gente retirar esse tema do silêncio. É meio urgente a gente fazer isso porque já são anos e anos de silêncio, mas por um outro lado a gente também encontrar uma forma cuidadosa de acessar esse material. Pessoas adultas que foram abusadas sexualmente na infância e adolescência convivem com esse trauma já há muito tempo. Então não é tão simples destampar essa caixa de Pandora e agora ver tudo que está lá dentro. Porque pode ser muito desestruturante, pode ser muito difícil, pode ativar muitas coisas dentro de você e tal. Então é importante a gente poder se cuidar. Como eu tenho falado também, o podcast é um material que vai ficar aqui para a posteridade, é um material que vai estar, esses últimos episódios vão estar mais no YouTube mesmo, então se você estiver se sentindo de alguma forma desconfortável, você pode pausar
e depois retomar aqui o conteúdo em outro momento, leva para terapia o que está acontecendo, o que se movimentou em você, cuida um pouco de você, busca recursos de autocuidado para que esse acesso aqui que é necessário seja feito nas melhores condições possíveis. Então, é isso. Esse alerta de gatilho é um lembrete de você que está aqui me escutando cuidar mais de você ao estar aqui comigo, tá bom? Mas vamos seguindo junto, na medida do tempo de cada um, no limite de cada pessoa, tá vendo? A gente tá falando de limite o tempo todo. Falando de abuso sexual, a gente tá falando de limite o tempo todo. E falando desse assunto propriamente dito, né? O abuso sexual e os limites, eu fiquei pensando que talvez a gente tivesse que pensar de maneira um pouco mais cuidadosa sobre o que é que acontece no abuso sexual. A gente está falando aqui de abuso sexual de crianças e adolescentes, né? E logicamente que talvez eu não vá conseguir esgotar aqui todas as possibilidades de como o abuso sexual acontece, porque pode acontecer de inúmeras formas, mas existe uma dinâmica, pode existir uma dinâmica com muitas pessoas que eu atendo, que eu dou os cursos, que é assim, né? Uma criança ou adolescente que foi abusada sexualmente, no momento do abuso ali, ela tem uma violação de um limite ou de vários limites dela naquele momento que o abuso sexual acontece. É muito importante a gente entender que um abuso sexual acontece num tempo onde a criança ela não está pronta, ela não está, de alguma forma, ela não tem um desenvolvimento para poder entender o que está acontecendo, para poder discernir o que é que está acontecendo, discernir também sobre quais são as consequências daquilo que está acontecendo. Logo, não existe consentimento em relação ao abuso sexual. Isso independe de o que aconteceu. Pode ter acontecido de várias formas e cada vez que eu escuto mais pessoas falando eu vejo, caramba, essa é uma situação que eu nunca tinha ouvido falar ainda. Dessa forma aqui tem um aspecto que nunca tinha aparecido ainda e tal. Então, o abuso sexual pode acontecer de várias formas diferentes, mas é importante que a gente saiba, em se tratando de criança e adolescente, tendo interações sexuais com pessoas que estão numa condição de poder desigual, que estão numa condição superior, numa hierarquia, numa relação de confiança, de poder, é abuso sexual independente do que está acontecendo. E vamos lá, a criança, de alguma forma, ela está tendo uma interação sexual que ela não consentiu, que ela não pediu, que ela de alguma forma não estava pronta para aquilo, então de alguma forma aquele abuso sexual acaba sendo uma violação do tempo dela, uma violação da confiança dela. Geralmente os abusos sexuais são cometidos por pessoas que são ali de confiança da criança, da família. Então, assim, tem ali uma violação do corpo dela, né? Talvez a pior violação, né? E aqui eu gosto de deixar bem claro que não é porque a gente não precisa falar que houve uma violação do corpo somente se a gente tiver aquela imagem mais cristalizada de se tiver penetração e tal. Não precisa ser somente assim. Um toque, uma carícia, um olhar, um gesto, uma exibição de um órgão para uma criança de alguma forma, mesmo que não esteja violando ali o corpo da criança, mas está violando limites do entendimento dela, da confiança, do tempo. Então, assim, é muito importante a gente entender essa violação de limites que acontece no abuso. Mas também é importante a gente entender que, a depender de como o abuso sexual tenha acontecido, essa situação ela perdura, ela continua acontecendo. A criança ela tem que conviver com aquela situação durante um tempo. Eu estava lembrando de um livro que eu li, que ele é muito bom, que é de um autor chamado Bessel van der Kolk. Acho que é assim que fala, nunca sei muito bem qual é o nome como é que se pronuncia as coisas, mas o nome do livro é O Corpo Guarda as Marcas. E é interessante porque ele vai começando a falar sobre trauma, ele vai falando ali da noção de TEPT, né, de transtorno do estresse pós-traumático e tal, e ele fala que ele foi desenvolvendo um pouco mais do trabalho dele no início ali com os veteranos de guerra, né, com as pessoas que vinham da situação de guerra e tal, os americanos e tal, e que passaram por situações horríveis, situações muito traumáticas, muito extremas e tal,
E só que quando ele vai falando sobre isso, primeiro ele começa a falar desse contexto aí dos traumas de guerra, mas ele também começa a ir introduzindo no decorrer do livro vivências traumáticas nesse âmbito familiar. Ele começa a falar do abuso sexual, de outros tipos de violência e tal. E quando ele sai fazendo essa costura, falando desses traumas diferentes, eu falei, eita, não que eu queira comparar sofrimento, pessoal. Pra mim, sofrimento não se compara, não se trata de dizer o que é pior, o que é melhor, quem ganha, quem perde e tal. Não é uma competição de tragédias por aqui. Mas é muito importante a gente entender que talvez a situação traumática de um veterano de guerra que vai lá para um lugar distante, vai lá e mata e morre, enfim, vai lá e tem um bocado de coisa e vê um bocado de coisa horrível e tal. É possível que aquele evento traumático concreto do que está acontecendo, ele se encerre naquele momento que a pessoa está no front. E quando a pessoa volta para casa, ela de alguma forma vai estar convivendo com aquilo ainda porque ela tem memórias, porque tem marcas no corpo dela e tal, mas o evento concretamente ele se encerrou naquele momento. E aí, quando ele começa a falar das violências que acontecem no âmbito intrafamiliar, no abuso sexual, é interessante perceber que muitas vezes tem momentos que o abuso sexual ele não vai acabar de maneira tão concreta desse jeito. Então, muitas vezes, uma criança ela é obrigada a conviver com uma situação de abuso sexual durante muito tempo. E vamos lá, se a gente pensar nos lugares de quebras de confiança, de referência e tal, talvez na guerra lá você tenha um inimigo que é a pessoa do outro país, que é uma pessoa de uma outra, sei lá, ideologia política ou qualquer coisa do tipo. E na situação do abuso sexual, o seu inimigo, na verdade, é aquela pessoa próxima, é aquela pessoa que você confiava, é aquela pessoa que de alguma forma te protegia em algum momento. E imagine a situação confusa que é você ter que estar convivendo no dia a dia com situações de abuso sexual acontecendo de tempos e tempos. Ou pode ser que o abuso sexual em si, concretamente, pode ser que ele nem continue acontecendo, mas você vai estar convivendo com aquela pessoa que foi o seu agressor, sua agressora. E você não tem como avaliar enquanto criança com o nível de discernimento que você não tem como avaliar quando é que uma nova violência pode acontecer, quando é que você espera que ela nunca mais aconteça, enfim. Tem uma série de coisas que vai ativando o corpo daquela criança, que vai despertando muito sofrimento nela e angústia, que ela vai ter que aprender a lidar com aquilo. A criança ela não tem poder, não tem autonomia de ir embora de casa para não conviver mais com aquele ambiente que realmente gera tudo aquilo de ruim nela. A criança não tem a possibilidade, talvez, de mandar a pessoa embora para ela não ter que conviver com aquilo. Então, a criança e a adolescente ela vai ter que conviver com aquela situação durante muitos anos. E por que eu estou falando tudo isso, pessoal? Porque se a gente parar para pensar, a gente está falando aqui sobre limites, né? Os limites da criança vão estar sendo violados naquele momento ali que o abuso sexual aconteceu. Imagina como é, né, pessoal? Eu vou pegar um pouco do que eu falei no episódio passado aqui, que daqui a pouco eu lanço e vocês vão ver um pouco essa repetição de fala. Mas eu trago essa imagem. Imagina uma criança dentro de uma casa, morando com o próprio abusador ali e tal. E imagina que ela tem mais ou menos consciência do que está acontecendo. Mais ou menos porque a criança não tem como ter discernimento. Mas imagina que ela tem uma consciência de sentir que aquilo é violento, de se sentir angustiada, de ter medo, de ter culpa, de ficar ansiosa por aquilo. Imagina que ela não quer que aquela situação se repita. Mas tem alguém ali que está numa relação hierárquica maior do que ela, que está numa relação de poder, que não se preocupa, que não, de alguma forma, não para levar em consideração quais são esses limites da criança. E a criança ela não tem, muitas vezes, o direito, o poder de dizer o que ela quer e o que ela não quer. E a pessoa vem e toca no corpo dela e fala determinadas coisas e ameaça e tal, e ela tem que conviver com aquilo durante uma grande quantidade de tempo. Então ela está sendo ali violada, como eu usei uma imagem no podcast que vou trazer para cá de novo, que é
Tem duas imagens que eu penso quando eu penso nessa violação de limites. Uma é daquela imagenzinha que a gente vê lá quando estuda ciência das membranas, né? Que tem ali membrana celular, né? Que tem ali a membrana e tal, que delimita, que separa o que é a membrana e o que está fora, e tem um processo de ser meio permeável para algumas coisas poderem entrar, algumas coisas poderem sair e tal. E a outra imagem que eu penso é daqueles bonequinhos que a gente desenha quando a gente é criança. Que a gente faz uma linhazinha, fazendo a perna, fazendo o bracinho, a cabeça, o outro braço e tal. São imagens que de alguma forma tem uma linha que delimita o que é. Só que o abuso sexual, pra mim, o que acontece é como se ele viesse com uma tesourinha ali, tuft, cortasse um pouco daquela linha e ficasse uma coisa meio aberta. É como se essa membrana celular ficasse muito permeável e a criança não consegue mais delimitar tão bem uma coisa que, se a gente lembrar, né, lá, quem é da área psi, talvez da área de pedagogia, lembre dessas teorias de desenvolvimento, né, que a criança, durante um tempo ali, ela não faz uma distinção muito grande entre quem é ela e o que é o mundo, ela e a mãe e tal, mas gradativamente ela vai tendo uma maior consciência de si, uma maior consciência do outro, entendendo onde é que ela tá ali, onde é que o outro tá e tal. O abuso sexual ele coloca uma confusão nesse processo de desenvolvimento, porque quando a criança ela é obrigada a conviver com essa violação de limites o tempo todo, durante muito tempo, ela de alguma forma começa a perder um pouco essa noção de onde é que ela termina e onde é que começa o outro. Ela perde um pouco essa noção do quanto o desejo dela, a vontade dela, que está ali se construindo ainda, né? A criança não nasce sabendo o que ela quer, sabendo o que ela deseja, ela vai aprendendo isso no vínculo com as pessoas, né? Mas essa construção já vai sendo feita de maneira não muito estabelecida, de maneira já com muitas lacunas e tal. E tem um outro ponto que eu acho muito importante da gente poder entender também nesse processo, é que para uma criança que passou por abuso sexual, muitas vezes existe uma necessidade para se ter uma sobrevivência psicológica da criança se afastar daquilo que ela está sentindo. Então, se afastar das emoções dela. Então, essa reflexão está muito juntinha com essa ideia que eu estou falando agora aqui dos limites, né? Então, imagina como é para uma criança se dar conta de tanta tristeza, raiva, mágoa, culpa, e ela sem saber lidar com tudo aquilo. Muitas vezes, pessoal, uma pessoa adulta não sabe o que fazer, mesmo ela com um desenvolvimento neurofisiológico mais avançado, muitas vezes uma pessoa adulta não sabe o que fazer com uma situação de abuso sexual vivida na idade adulta. Muitas vezes aquilo é tão difícil que ela não sabe o que fazer, ela não sabe como entender o que aconteceu, porque é tudo tão confuso. Então, imagina como é uma criança que não tem discernimento, não tem autonomia, não sabe o que fazer, muitas vezes não teve educação sexual que ajude ela a nomear o que estava acontecendo. Então, como é que a criança vai lidar com tantas emoções, com tantos sentimentos nesse lugar que ela está? Então, muitas vezes, ela fica num lugar um pouco... Ela precisa cindir com aquela quantidade de emoções que está ali para poder sobreviver psicologicamente. Então, ela se afasta daquela experiência traumática para poder dar conta de continuar existindo. E isso é muito significativo, quando a gente fala em trauma, uma palavra que a gente usa muito é a questão da dissociação, né? Muitas vezes uma criança aprende a dissociar muito do que está acontecendo e meio que quase que vive a vida como se aquilo não tivesse acontecendo, mas dizer que ela reprime, que ela recalca, que ela se distancia da experiência, ou que ela se dissocia, não necessariamente significa que ela não vai sentir os impactos daquela experiência no corpo dela, mesmo que de maneira inconsciente. Então, mas ao pensar sobre esse distanciamento das emoções, e isso é muito significativo porque lá na idade adulta, quando a pessoa for uma pásia, né? Pessoa adulta abusada sexualmente na infância e adolescência. Como é que a pessoa muitas vezes vai conseguir saber quais são os limites dela? Muitas vezes ela vai saber quais são os limites dela também conseguindo recorrer ao que está acontecendo dentro dela, ao que ela está sentindo diante de determinadas coisas. Só que se a construção, o desenvolvimento da minha personalidade foi se dando numa desconexão com o meu próprio sentir, como é que eu consigo entender se aquela experiência, e não estou nem falando somente de sexualidade agora, tá? A gente pode falar de sexualidade, eu quero falar um pouco mais no final, assim.
mas como é que eu posso entender se aquela aproximação com os meus familiares, de alguma forma, ela tá passando por cima de algum limite meu ou não? Se eu não consigo nem entender, se eu não consigo nem acessar as marcas das violências, as dores, as mágoas, as tristezas, as culpas, como é que eu consigo saber? Eu quero estar aqui, não quero estar aqui. Como é que eu vou conseguir avaliar o limite da minha proximidade, o limite da minha exposição? Como é que eu vou conseguir, talvez, numa relação de trabalho, por exemplo, se tem ali uma relação mais abusiva, mais tóxica, onde tem pessoas que passam por cima dos meus limites, que de alguma forma pedem coisas que eu não gostaria de fazer e tal, mas se eu não estou conectada com as minhas emoções, se eu não estou conseguindo conectar com o que eu sinto, como é que eu vou saber o que é que eu suporto, o que é que eu não suporto e tal? Então, assim, estar em contato com o sentir da gente acaba sendo uma possibilidade mais concreta da gente conseguir colocar ou não os limites da gente. É... Como eu tô falando isso por aqui, eu fico pensando também, talvez fosse coisa mais pro final, mas eu vou falar só aqui, só pra gente poder só pra não esquecer de falar. Eu tô falando aqui dentro de uma perspectiva muito quase que individual, meio que encapsulada, né? A pessoa lidando com seu trauma e lidando com a sobrevivência do seu organismo ali e tal. Só que é muito importante a gente entender também que essa dificuldade de encontrar os limites também está dentro de uma dinâmica que é social, que é cultural. Eu vou fazer recortes aqui diferentes e não vou conseguir abranger tudo aqui, senão a gente não acaba esse episódio nem tão cedo. Mas, por exemplo, eu reconheço, e aqui tem mulheres aqui na comunidade que a gente pode bater papo sobre isso, vocês podem comentar se vocês concordam ou não e tal, e a gente poder debater um pouco sobre isso. Mas eu vejo que, socialmente falando, as mulheres elas são muito condicionadas, são muito educadas, entre aspas, são muito obrigadas a não conseguirem reconhecer os seus limites. É como se as mulheres elas tivessem sempre que estar disponível ou a serviço ou obrigadas mesmo a passar por cima dos seus limites para poder dar conta das inúmeras coisas da vida. Geralmente tendo ali o homem como relação de poder hierárquica e tal. Então, assim, é muito importante que a gente entenda que não é somente uma dinâmica minha com meu trauma, esse lugar de não poder colocar meu sim e o meu não. De maneira muito rápida, assim, só falando um exemplo, se qualquer mulher, talvez, que tenha ido numa balada e tal, não sei o que, sabe que muitas vezes o sim ou não dela não são muito respeitados dentro de uma sociedade machista, e se ela diz sim ou se ela diz não, isso não vai ser muito bem respeitado a partir do que ela está vivendo ali. Então, não é somente uma coisa individual do que eu consigo fazer a partir do meu trauma. Do mesmo jeito que eu tenho atendido muitos homens, agora fazendo um recorte de um lugar diferente, tenho atendido muitos homens que eles estão tendo dificuldade com a sexualidade deles, homens que foram abusados sexualmente e tal. E é interessante como, dentro de uma cultura machista também, né? O machismo não só prejudica as mulheres, mas também prejudica os homens. Dentro de uma cultura machista, os homens eles também não são, de alguma forma, permitidos a reconhecer também quais são os seus limites. Qual o limite da bebida, qual o limite da força, qual o limite de algum tipo de esforço físico, qual o limite da sexualidade. Eu tenho lidado muito com homens que eles estão, muitas vezes eles têm um tempo diferente em relação à sexualidade, eles muitas vezes não conseguem ou não veem sentido em ter esse funcionamento padrão do homem que é pegador, que não sei o que e tal, ou eles são muitas vezes atravessados pelos próprios traumas mesmo e tem uma vivência com a sexualidade um pouco diferente e tal, mas a cultura fica ali de alguma forma o tempo todo dizendo que você não tem que ter limite em relação à quantidade, à vontade, ao desejo, se você não é de um jeito, você então é isso, é aquilo outro e tal. Então, assim, tem uma série de fatores socioculturais que também vão estar condicionando a gente a não conseguir reconhecer muito bem o que a gente quer, o que a gente não quer, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que é tolerável pra gente, o que não é tolerável, o que a gente realmente está disponível para fazer nessa interação social, familiar, na relação afetiva e sexual, enfim. Tem uma pessoa que colocou aqui. E daí surgem muitas mulheres
com a síndrome da boazinha, né? Com dificuldade em dizer não e colocar limites. Pois é, com certeza, né? Então, se você associa é, esse clima sociocultural com experiências traumáticas de violação de limites, aí você vai ter, de alguma forma, um ambiente muito propício para que muitas pessoas realmente não consigam lidar muito bem com isso. E tem um ponto, peraí, que tem mais gente falando, eita, agora vai virar, o podcast vai virar junto com a comunidade mesmo. Outra pessoa colocou aqui, a distorção dos limites pode ser um ponto-chave do deslocamento do lugar de vítima para o de salvador, salvadora. Aquela coisa da pessoa com históricos de abuso viver mais em torno do outro do que de si, buscando resolver os problemas alheios, de familiares, se sobrecarregando nos estudos e trabalhos. Aí vamos tanto pro bonzinho, boazinha, até o herói, heroína. Voltando um pouco para isso que eu estava falando aqui, a partir disso que vocês estão trazendo por aqui, pessoal, eu fico vendo isso. Muitas vezes olhar para si e pensar sobre quais são os meus limites, de alguma forma vai ter que fazer a pessoa entrar em contato com as dores. Vamos lá. Para uma pessoa que não sabe o que é esse processo, muitas vezes pode parecer simples chegar para uma pessoa que traga essa frase: "Ah, não, mas eu não sei muito bem como dizer não". Alguém pode chegar e falar assim: "Mas como assim não sabe dizer não? É só dizer não, né? É só chegar e dizer: "Ah, não, não quero, não gosto, não pode, não tenho vontade e tal". Mas o que eu tenho percebido é que se a gente não tivesse, aí vou voltar para a ideia do trauma, né? Se a gente não tivesse talvez os nossos traumas, os nossos dramas, talvez a gente pudesse ter uma relação que fosse somente do presente. Sei lá, eu tô numa balada e, sei lá, uma pessoa vem, dá em cima de mim e eu, no momento presente, posso avaliar e pensar se eu quero ou se eu não quero e eu vou dizer sim ou eu vou dizer não. Poderia ser uma coisa simples nesse lugar. Só que, como a maioria das pásias tiveram esse problema de limites lá atrás e essa ferida não pôde ser cuidada ao longo dos anos, quando a pessoa está na idade adulta e ela se vê no lugar de ter que fazer escolhas e ter que saber o que ela quer, muitas vezes não é somente o presente que vai estar influenciando naquela resposta. Muitas vezes também tem esse passado que não passou, que vai estar influenciando ali, trazendo uma série de respostas, uma série de sensações que dificultam muito que uma pessoa consiga saber e colocar aqueles limites. Então, vou dar um exemplo. Eu posso sentir muita culpa em poder dizer um não para uma situação familiar, por exemplo. Eu tô ali naquele movimento, eu sei que aquilo vai de alguma forma me machucar, eu sei que eu não vou ficar bem, mas eu não suporto, por exemplo, a gente passou agora há pouco, né, pelas festas de final de ano, mas eu, por exemplo, posso não suportar dizer não para minha família e não ir para a festa do final de ano, porque eu vou ser julgada, porque eu vou ser criticada, porque eu vou ser de alguma forma. E aí, se eu tivesse somente com a minha adulta ali, com o meu adulto, talvez fosse mais fácil. Mas é importante a gente entender que aquela culpa que eu senti talvez lá atrás, lá no abuso, aquele medo que... Eu não tô falando muito sobre isso aqui, senão vai ficar muito grande esse episódio, mas o medo que uma criança sente, muitas vezes quando ela é abusada, é um medo de não conseguir sobreviver mesmo, pessoal. O abuso sexual, ele ali toca num ponto muito desestruturante que, como eu falei, a pessoa tem que se afastar da experiência com medo de não conseguir sobreviver. Então, muitas vezes, o meu sim ou o meu não lá na frente vai estar recebendo uma energia, uma angústia, um sofrimento daquela experiência, daquela ferida do passado que não foi curada, entre aspas. Então, para alguém que vê de fora, ou até para a própria Pásia, que não tem um conhecimento muito grande sobre esse passado e como esse passado influencia no momento presente, parece que é uma besteira poder saber o que eu sinto, saber o que eu quero e me comportar de acordo com isso. Mas é muito importante que a gente entenda que essa ferida muitas vezes ela está muito inflamada ainda e é ela que está ali de alguma forma trazendo um bocado de culpa, de medo, de angústia e dificultando de eu saber realmente o que eu quero fazer com aquilo. Eu sempre digo, né, que uma pásia, ela tem ali a vivência dela enquanto adulta, mas ela tá ali, se ela não teve como cuidar antes ali daquela ferida do abuso sexual, ela tá trazendo a tiracolo ali a criança que ela foi, com as feridas, com as dores, com as angústias que aquela criança sentiu. Então,
É muito importante que a gente possa entender essa coexistência dessas partes na vida de uma pásia para a gente poder, de alguma forma, conseguir acolher as dificuldades que ela tem de poder colocar um sim ou poder colocar um não dentro de várias situações que ela vive, sabe? É, eu estava pensando aqui agora, né, sobre a ideia de limite e já falei um pouco aqui sobre a questão da sexualidade. E eu acho que esse é um ponto que talvez a gente pudesse falar só sobre isso, talvez em outro episódio, sabe? Porque eu tenho visto muitas pessoas, falei um pouco dos homens e posso falar um pouco das mulheres também agora, com muita dificuldade de entender qual é esse limite da minha sexualidade, assim. É, Muitas vezes eu tenho visto pessoas que vão para limites muito rígidos. Vamos lá, uma pessoa que passou por um abuso sexual e ficou. O abuso sexual de alguma forma sempre remete. A relação sexual sempre remete a pessoa àquele trauma que ela viveu, e aí para ela é muito difícil conseguir ter relações sexuais. Então ela pode colocar um limite muito rígido, um limite que de alguma forma muitas vezes nem contemple ela mesma. Muitas vezes ela tem vontade de se abrir para uma experiência e tal, mas é tão desestruturante aquela possibilidade dela poder ter uma relação sexual e toda aquela dor vir à tona que ela, mesmo com vontade de estar com outras pessoas, ela pode colocar um limite muito rígido e não vou abrir essa possibilidade. Tiveram pessoas que eu já atendi que elas trouxeram um pouco isso, né? Eu não tenho vontade nenhuma, eu não quero procurar mais ninguém, eu já desisti disso e tal, mas no decorrer do processo, outras coisas foram sendo tocadas, outras coisas puderam ser elaboradas e a pessoa foi encontrando a possibilidade dela de poder realmente se relacionar e ter que lidar com tudo isso. Então, muitas vezes a pessoa pode ter um limite muito rígido em relação a isso, não vou mais abrir mão de vivenciar minha sexualidade, mas eu vejo também pessoas que vão para um lugar um pouco oposto disso e não conseguem entender muito bem qual é o limite da sua vivência sexual, assim. É como se de alguma forma a pessoa não conseguisse de novo ter essas bordas, esses contornos que mostram para ela onde é que ela termina, onde é que começa o outro e tal, e não sem angústia, muitas vezes as pessoas não conseguem entender se elas gostariam ou não de transar com uma pessoa e tal, mesmo que a pessoa se sinta livre para fazer isso e tal, muitas vezes a pessoa acaba sexualizando todos os tipos de relações que ela tem e tal, e aquilo acaba fazendo mal para ela mesma e tal, então tem ali uma dificuldade de conseguir se perceber nisso. Se perceber nesse lugar. Peraí, eu queria nesse momento transar ou não queria transar? E aí volta essa questão da cultura de novo, né? A cultura muitas vezes coloca esse imperativo, né? De que o sexo é muito bom, o sexo é muito prazeroso, faça, quanto mais você fizer, melhor e tal. E a pessoa também ela é atravessada por isso, e isso dificulta que ela não consiga, dificulta ela a entender se ela realmente quer estar numa relação, se ela consegue consentir aquela relação, né? No episódio 39, a gente falou sobre as ambiguidades das pazes com a sexualidade, né? E eu peguei e falei um pouco sobre isso, sobre a dificuldade do consentimento. E aí? Eu consigo consentir realmente quando eu tô querendo estar numa relação? Mas será que quando eu consinto, eu tô consentindo de maneira mais integral? Sei lá, imagina que eu tenho um companheiro, uma companheira que tá ali comigo já há algum tempo e tal, e tá ali de uma forma demandando transar. Será que quando eu consinto, eu tô consentindo porque eu realmente quero ou porque me sinto obrigada, porque acho que tem que ser e tal? Então, essa ideia da gente poder entender esse limite é muito importante, porque quando uma pásia muitas vezes na questão da esfera sexual, ela passa por cima desse limite, ela não consegue entender se ela queria ou não estar ali, e ela vai mais pelo outro, existe uma possibilidade muito grande dela poder dar um gatilho muito forte com a questão do abuso sexual e acabar sofrendo muito naquele momento. Porque é isso, se a pessoa ela não está realmente disponível para ter aquela relação e ela vai meio que na obrigação, ela não está ali muito como sujeito. Ela tá ali meio como objeto. Naquele momento ela tá colocando o prazer do outro como prioridade. E ali é como se ela não pudesse olhar para ela e falar, não, é isso que eu quero e tal. E isso remete muito ao que aconteceu lá atrás. E isso pode evocar uma série de coisas muito difíceis para ela e tal. Então, assim, essa ideia de limite na esfera da relação sexual vai tocar muito nesse lugar do consentimento, do quanto eu realmente consigo estar ali de uma forma consentida, de uma forma integral, de uma forma que eu me sinta com liberdade para escolher. Mas enfim,
36 minutos de podcast já. Eu falei que ia ser 30, achei que ia ser um pouco mais rápido. Mas ainda tinha um bocado de coisa pra falar aqui. Mas eu também não quero fazer episódios muito grandes pra gente poder tá compartilhando com vocês. Vou continuar esse bate-papo. Talvez o que eu queria falar aqui, eu vou falar mais aqui com o povo da comunidade. Mas aí a gente fica por aqui, tá, pessoal? Espero que esse episódio possa de alguma forma ter colocado um pouco de luz aí em alguns aspectos que a gente talvez não consiga compreender muito bem e tal. E é muito importante, pessoal, que a gente possa, com tempo, com cuidado, procurando espaços que sejam seguros, a gente possa realmente ir olhando para toda essa história, olhando para tudo isso que aconteceu nesse passado, para a gente poder realmente conseguir ir montando as peças desse quebra-cabeça, podendo ir de alguma forma ir entrando nessas emoções, nesses sentimentos difíceis, pesados, densos, para a gente poder ir recuperando um pouco mais essa borda, que a gente possa de alguma forma ir encontrando o que é que eu sinto, o que é que eu não quero, o que é que eu desejo, o que é que eu não desejo, para eu poder realmente estar vivendo relações com as demais pessoas que não passem por cima de mim, que não me violentem novamente. Infelizmente, eu tenho que dizer que quando, a depender do contexto que você viva, fazer isso em alguns contextos, como por exemplo o familiar, muitas vezes é bem desafiante assim. Quando você começa a tomar um pouco mais posse de quem você é e do que você quer, e você começa a colocar os limites que são necessários, muitas vezes as pessoas que estão no teu entorno, pode ser que elas não aceitem muito bem, pode ser que elas te critiquem e tal, e também é importante que você esteja se cuidando nesse processo para você conseguir suportar esse momento inicial que é o mais desafiante e gradativamente ir dando esses passos e reconhecendo um pouco mais de leveza, um pouco mais de tranquilidade a partir do momento que você vai colocando esses limites, sabe? Tem uma frase que eu aprendi muito no meu processo e falo para alguns clientes em terapia quando a gente está colocando esses limites na dimensão familiar ali, que eu digo assim, eu não estou fazendo escolhas contra ninguém, eu estou fazendo escolhas ao meu favor. E isso para mim é muito significativo. É muito importante que a gente entenda que quando a gente faz algumas escolhas, não é para machucar ninguém, não é para punir ninguém, não é, é muitas vezes uma escolha que só é ao meu favor. Então eu preciso me priorizar nesse momento. Eu preciso fazer aquilo que talvez quem eram meus responsáveis lá atrás não puderam fazer, que era me priorizar. Agora eu tenho que me priorizar e tal. Só que eu não quero fazer isso para ser contra ninguém. É só ao meu favor e tal. Porém, muitas pessoas lá fora vão ver isso como um movimento de ataque, como um movimento de alguma coisa e tal. E a gente vai ter que estar se cuidando também para poder lidar com tudo isso. Então, se você tem questões em relação aos limites, eu realmente recomendo que você procure um espaço seguro, procure uma psicoterapia, onde você realmente possa ir adentrando nesse porão escuro aí, nessa caixa de Pandora, para você realmente ir se conhecendo e dando os passos que você sente que pode dar a cada momento, no seu tempo, no seu cuidado, no seu limite, né? De novo. É... Mas enfim, pessoal, é isso. Se você quiser mais informações sobre esse assunto, você pode me seguir lá no Instagram, né? Que é o @guilhermeassunção.psi, ou mandar algum e-mail aqui pro dalamaluz@gmail.com, que eu vou ter maior prazer, maior alegria de estar recebendo dúvidas, sugestões, críticas, enfim, qualquer coisa do tipo, um pouco da sua história, se você quiser, pra gente poder estar dialogando, tá bom? É isso, pessoal. Agora eu vou ficando aqui com o pessoal da comunidade e a gente se encontra no próximo episódio. Valeu!